Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca das curvas de solubilidade. Portanto, o tema dos curvas de solubilidade. Bom, a pergunta é, o que é uma curva de solubilidade? Bom, a definição é esta que diz o seguinte, uma curva de solubilidade é um gráfico que mostra como varia o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Então, vai ser um gráfico que nos vai mostrar como é que a solubilidade de uma certa substância vai se alterando à medida em que a temperatura vai variando. Então, nós podemos ter aqui um esquema bem básico de um gráfico, de uma curva de solubilidade no caso. Então, vamos ter aqui um eixo Y e também vamos ter um eixo X. Então, aqui temos o eixo Y, aqui o eixo X. No eixo Y, nós vamos colocar aqui o coeficiente de solubilidade, que no geral vamos expressar em gramas de soluto a cada 100 gramas de quê? De água. E aqui vamos ter a temperatura em graus centígrados. E então nós podemos ter aqui algo assim. O que diz a definição? Diz que uma curva de solubilidade, o que é? Simplesmente é um gráfico que mostra como varia o coeficiente de solubilidade com a temperatura. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra como é que o coeficiente de solubilidade dessa substância aqui, que eu vou chamar de uma substância X, então, como é que varia o coeficiente de solubilidade dessa substância X em função da temperatura. O que acontece com o coeficiente de solubilidade à medida em que a temperatura vai variando. Então, neste caso aqui, notamos claramente que à medida em que a temperatura vai aumentando, a solubilidade dessa substância tende a aumentar. O coeficiente de solubilidade tende a aumentar. Então, um gráfico que nem este aqui, nós chamamos de uma curva de solubilidade. Bom, sempre que eu tiver uma curva de solubilidade, eu posso distinguir três regiões. Então, eu posso distinguir uma região qualquer abaixo da curva de solubilidade, qualquer ponto sobre a curva de solubilidade e qualquer ponto acima da curva de solubilidade. Então, neste caso aqui, qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade me indica que tem uma solução, neste caso, neste caso, insaturada. Tem uma solução insaturada. Nós sabemos que uma solução insaturada é aquela que contém uma quantidade de soluto que é inferior àquela quantidade que é especificada pelo coeficiente de solubilidade. Então, uma solução insaturada é aquela que contém uma quantidade de soluto que é inferior que aquela quantidade que é especificada pelo coeficiente de solubilidade. E qualquer ponto sobre a curva, nos indica algo. Então, qualquer ponto sobre a curva nos indica algo. O que é? Neste caso, nos indica que a solução, neste caso, é saturada. Então, qualquer ponto sobre a curva de solubilidade nos indica que a solução é saturada. Uma solução saturada é aquela que contém a exata quantidade de soluto, que é aquela que é especificada pelo coeficiente de solubilidade. Então, neste caso aqui, qualquer ponto sobre esta curva aqui nos indica que a solução é saturada. E temos aqui um ponto acima da curva de solubilidade. Então, qualquer ponto acima da curva de solubilidade nos indica que temos uma solução super saturada. Então, sempre nós tivermos um gráfico que nem este aqui, nós podemos distinguir três regiões. Uma região abaixo da curva de solubilidade, que me indica que tem uma solução insaturada. Qualquer ponto sobre a curva, que me indica que tenho aqui uma solução saturada. E qualquer ponto acima da curva, que me indica que tenho uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada é aquela que contém uma quantidade de soluto superior, que é aquela quantidade que é especificada pelo coeficiente de solubilidade nas condições normais. Então, esta curva aqui nós chamamos de curva de solubilidade. Então, neste caso aqui, nós podemos trazer algumas informações a respeito da solubilidade dessa substância. Por exemplo, a uma temperatura aqui, eu vou te chamar aqui de T1, se eu quiser saber qual é a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade dessa substância a esta temperatura, simplesmente o que eu hei de fazer? Algo tão simples. Eu primeiro localizo aqui a minha temperatura T1
e vou caminhando em direção à curva. Logo que eu atingir a curva aqui, eu localizo o respectivo valor aqui no eixo Y. Então, neste caso, o coeficiente de solubilidade dessa substância a uma temperatura T1 vai ser este valor. E se eu tiver uma temperatura T2, por exemplo, aqui, e quiser saber qual é o coeficiente de solubilidade desta temperatura, simplesmente eu localizo a temperatura, vou caminhando em direção, neste caso, à curva. Quando eu atingir a curva, eu localizo o respectivo valor aqui. Eu vou ter aqui o coeficiente de solubilidade, pois qualquer ponto sobre esta curva aqui me indica que a solução é saturada. Então, numa solução saturada, o que nós temos? Nós temos a quantidade exata de soluto, que é aquela que é permitida pelo coeficiente de solubilidade. Então, eu posso usar um gráfico para poder extrair essa informação sobre o coeficiente de solubilidade de uma certa substância. Neste caso aqui, o gráfico nos mostra que, à medida em que a temperatura vai aumentando, a solubilidade também vai aumentando, mas nem sempre é assim. Então, nós vamos analisar isso com base neste segundo gráfico e de colocar aqui. Então, eu vou dispossar aqui um segundo gráfico. Então, nós temos aqui o coeficiente de solubilidade e aqui vamos ter o que? A temperatura. Então, eu aqui de colocar esta curva e também esta curva. Então, nós temos aqui basicamente duas curvas. Esta aqui eu chamo de X, essa de Y. Então, nós notamos aqui que temos aqui o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Temos duas substâncias diferentes. Temos aqui uma substância X e uma substância Y. Notamos algo muito interessante, que à medida em que a temperatura vai aumentando, a solubilidade da substância X tende também a aumentar. No entanto, à medida em que a temperatura vai aumentando, a solubilidade da substância Y tende a diminuir. Então, significa que nós podemos ter substâncias cuja solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, assim como também podemos ter substâncias cuja solubilidade diminui com o aumento da temperatura. No caso da substância, neste caso X, que tem a sua solubilidade a aumentar com o aumento da temperatura, então disse que esta substância tem uma dissolução endotérmica, o que significa que quando essa substância aqui é dissolvida na água, então tende, neste caso, a absorver calor. Então, quando nós aumentamos a temperatura, ela se dissolve cada vez mais. E no caso aqui da substância Y, em que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, então essa substância aqui tem uma dissolução que nós chamamos de uma dissolução exotérmica. Ou seja, quando essa substância é dissolvida na água, ela liberta calor. Então, quando nós aumentamos a temperatura, então a sua solubilidade tende a aumentar. Então, é possível ter substâncias cuja solubilidade aumenta com o aumento da temperatura e também substâncias cuja solubilidade diminui com a diminuição, neste caso, da temperatura. Mas nós notamos aqui um ponto muito interessante. Que é este aqui, em que os dois gráficos se cruzam aqui. Então, neste ponto aqui, nós podemos afirmar categoricamente que o coeficiente de solubilidade da substância, neste caso X, é igual ao coeficiente de solubilidade da substância Y. Isso é verdade por uma razão bem simples. Se eu for localizar a temperatura neste ponto aqui, então, tenho aqui a temperatura. Então, se eu for a consultar o coeficiente de solubilidade, eu hei de chegar à conclusão de que vai ser mais ou menos aqui. Então, neste ponto aqui, a solubilidade da substância X, assim como Y, é a mesma. Ou seja, o coeficiente de solubilidade é igual para as duas substâncias neste ponto. Então, neste ponto aqui, nenhuma substância é mais solúvel que a outra. As duas substâncias têm a mesma solubilidade neste ponto aqui. Então, é um ponto muito interessante de se analisar este ponto aqui, mas também podemos analisar aqui outros aspectos muito interessantes. E quais são? Por exemplo, eu posso me perguntar aqui, entre a substância X e Y, qual é a mais solúvel? Ou qual é a que apresenta a maior solubilidade a uma temperatura, por exemplo, T1 aqui? Então, eu defini a temperatura T1. Qual das duas substâncias tem
o maior coeficiente de solubilidade desta temperatura? É simples de fazer. Primeiro, nós vamos caminhando. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, nós vamos caminhando em direção a este gráfico aqui e vamos continuando até atingirmos a outra curva. Então, vamos caminhando mais ou menos até aqui. Então, notamos que aqui vamos ter o coeficiente de solubilidade e aqui mais ou menos aqui vamos ter o coeficiente de solubilidade. Então, quem tem maior coeficiente de solubilidade aqui, esta temperatura tem claramente que vai ser a substância o quê? A substância Y. Pois veja lá, esta temperatura, qual é a sua solubilidade? Encontra-se lá mais acima. Então, significa uma temperatura T1, a substância Y tem, neste caso, maior coeficiente de solubilidade que a substância X. E também podemos fazer a mesma análise a uma temperatura, por exemplo, T2 aqui. Então, qual das substâncias tem a maior solubilidade? Algo tão simples. Localizo a temperatura, vou caminhando em direção à curva, atingir aqui e verifico que neste caso a solubilidade vai ser mais ou menos aqui. O coeficiente de solubilidade é mais ou menos aqui. E para a substância, neste caso Y, eu vou caminhando até atingir a curva aqui e verifico que o coeficiente de solubilidade é mais ou menos aqui. Então, de fato, a uma temperatura T2, a substância X tem uma menor solubilidade que a substância Y. E agora, e se eu decidir que a temperatura é uma temperatura T3 neste ponto aqui, qual é o maior coeficiente de solubilidade? Algo tão simples, eu faço a mesma análise. Então, eu identifiquei a temperatura T3, então vamos lá. Caminho até o gráfico e chego à conclusão de que, tenho este ponto. E continuo caminhando até atingir este ponto. Então, eu noto que a uma temperatura T3, a solubilidade dessa substância vai ser mais ou menos, né? Mais ou menos por aqui, assim. E a desta substância X vai ser mais ou menos por aqui. Então, significa que neste caso aqui, a uma temperatura T3, a substância X é que tem a maior solubilidade que a substância Y. É simples. Se eu for atingir o gráfico neste ponto aqui e neste aqui, eu verifico que para o Y, a esta temperatura T3, a solubilidade está aqui, que é menor do que a da substância X, que está mais ou menos por aqui, um pouco mais acima. Então, tendo um gráfico neste aqui, nós podemos fazer essas análises bem simples aqui. Então, neste caso aqui, concluímos que num gráfico ou numa curva de solubilidade, nós podemos ter gráficos crescentes e decrescentes. Então, neste caso aqui, em que o gráfico vai ser crescente, então isso vai nos indicar que a substância em causa tem a sua solubilidade a aumentar quando a temperatura aumenta. E quando o gráfico é decrescente, isso indica que a solubilidade dessa substância tende a diminuir à medida em que nós aumentamos a temperatura. E nós podemos ter um ponto em que as duas solubilidades ou o coeficiente de solubilidade das duas substâncias é o mesmo valor neste caso aqui. Então, nós podemos ter essas análises aqui que eu mostrei aqui. Então, nós podemos ter gráficos que têm este aspecto aqui, mas também podemos ter outros gráficos. Eu hei de colocar aqui outros gráficos interessantes também de analisar. Que neste caso aqui, são gráficos de quê? São gráficos de substâncias. Neste caso, são, na verdade, sais, né? Substâncias hidratadas, que são sais hidratados. Substâncias hidratadas. Então, vamos analisar um pouco as curvas de solubilidade de substâncias hidratadas. Então, nós vamos analisar um pouco as curvas de solubilidade de substâncias hidratadas, ou sais hidratados, no caso. Então, eu posso ter aqui uma curva, que é mais ou menos esta que eu tenho aqui. Aqui tenho o coeficiente de solubilidade. Aqui eu hei de ter o que? A temperatura. Eu posso ter, neste caso, um gráfico que tem um comportamento meio estranho, que vai ser mais ou menos este aqui. Então, eu tenho uma situação que nem esta aqui. Aqui nós podemos estar o caso do cloreto de cálcio hexahidratado. Então, nós notamos que a curva de solubilidade aqui parece incomum. Então, nós temos aqui esta curva vindo muito bem, depois chega neste ponto aqui, se modifica. Depois temos aqui a curva vindo muito bem, chega neste ponto, modifica-se e assim sucessivamente.
Agora, por que isso acontece? Por uma razão bem simples. Bom, à medida em que a temperatura vai aumentando, a solubilidade dessa substância aqui, que é o cloreto de cálcio hexaidratado, parece estar a aumentar. Mas, quando nós atingimos este ponto aqui nós vamos chamar de ponto de inflexão. Chamamos de ponto de inflexão. Então, neste ponto aqui chamado ponto de inflexão, ocorre uma mudança na estrutura dessa substância. E que mudança é essa? Simples. Então, neste ponto aqui, essa substância aqui, conforme nós podemos ver, tem 6 moléculas de água na sua estrutura. Mas quando se atinge esta temperatura aqui, o que se verifica é que há perda aqui de 2 moléculas de água. Então, nós vamos ter essa substância aqui, que é o cloreto de cálcio hexaidratado, que quando atinge este ponto, vai perder, neste caso, 2 moléculas de água. E vai formar o que? Vai formar, neste caso, o cloreto de cálcio tetrahidratado, mais as 2 moléculas de água que ele perdeu. Então, neste caso, quando se atinge este ponto aqui, nós notamos que ocorre uma perda de 2 moléculas de água dessa substância. Então, logicamente que nós acabamos formando uma nova substância que é esta aqui. Então, a solubilidade deste cloreto de cálcio tetrahidratado aqui é diferente da solubilidade dessa primeira substância. É por isso que já temos aqui uma nova curva de solubilidade, entre aspas, pois nós tínhamos aqui uma substância com 6 moléculas de água, tinha esta solubilidade. Perde-se aqui 2 moléculas de água, então formamos essa substância que é diferente desta aqui. Então a solubilidade dessa substância é diferente desta aqui. É por isso que a curva aqui já tem um outro comportamento, pois já temos aqui uma nova substância, entre aspas, pois houve uma mudança na estrutura da substância. Aqui temos 6 moléculas de água, aqui temos 4. Então, essa substância aqui, podemos dizer que, entre aspas, é uma nova substância. Logicamente que vai apresentar a sua solubilidade, que é diferente desta primeira substância aqui. Então, neste ponto aqui em que ocorre a perda de moléculas de água e, consequentemente, uma mudança na estrutura da substância, nós chamamos de ponto de inflexão. E a mesma substância também, à medida que a temperatura vai aumentando, atinge um outro ponto de inflexão. Então, temos aqui um ponto de inflexão e aqui também perde também 2 moléculas de água. Então, neste caso aqui, o cloreto de cálcio tetrahidratado vai perder aqui 2 moléculas de água, ficando assim cloreto de cálcio, neste caso o que? Cloreto de cálcio dihidratado. Então, neste caso, vamos ter o CaCl2 com agora 2 moléculas de água. Então, vejam que quando se atinge este ponto aqui, perdemos 2 moléculas de água. Então, formamos aqui meio que uma nova substância que é esta aqui. Então, esta substância aqui é diferente desta aqui. Aqui temos 4 moléculas de água, aqui temos 2 moléculas de água. Então, a estrutura dessa substância aqui já é outra. Então, a solubilidade dessa substância vai ser diferente desta aqui. É por isso que, a partir deste ponto aqui, em que ocorre a perda de 2 moléculas de água, nós temos uma nova parte da curva de solubilidade. Esta substância aqui tem uma outra solubilidade que é diferente desta aqui e é diferente desta aqui. Então, nós vamos ter sempre gráficos assim quando estivermos a trabalhar com substâncias hidratadas, no geral, sais hidratados. Então, nós podemos ter curvas desta natureza, como também podemos ter essas curvas aqui que nós acabamos de ver. Então, nós podemos ter um cenário que nem este aqui, ou então um cenário que nem este aqui que nós temos aqui. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca, neste caso, das curvas de solubilidade, e até a próxima aula.